Você já parou para pensar que o mundo não é mais o mesmo e que talvez estejamos ignorando os sinais claros que estão diante dos nossos olhos? Tempestades, pandemias, conflitos e uma sensação constante de que algo grande está acontecendo. E você ainda acha que é coincidência? Muitos vivem acreditando que tudo isso é normal. Mas e se for um alerta divino, enviado para despertar o que há de mais profundo em nós? Enquanto a maioria se perde nas distrações do dia a dia, alguns poucos começam a perceber padrões, acontecimentos que se conectam como peças de um quebra-cabeça. E se eu te dissesse que os sinais proféticos que a Bíblia falou há milhares de anos estão acontecendo exatamente agora, bem diante da sua vida? Imagine perceber isso antes de todo mundo e se preparar para o que vem. A questão é provocativa. Será que você vai continuar ignorando esses sinais ou vai abrir os olhos, refletir e agir? A oportunidade de entender, se preparar e mudar o rumo da sua vida está neste exato momento. E acredite, quanto mais cedo você despertar, mais cedo poderá proteger o que é realmente importante. Aliás, aproveita e comenta aqui de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem está chegando. Basta abrir os olhos e perceber. O mundo inteiro parece estar em ebulição. Desastres naturais cada vez mais intensos, furacões em lugares improváveis, secas severas, terremotos e enchentes que mudam a vida de milhares em questão de minutos. Se antes eram acontecimentos raros, hoje se tornaram parte dos noticiários diários. Não é de admirar que muitos olhem para esses eventos e se perguntem se não estamos vivendo algo já anunciado há muito tempo. E não para por aí. Quem não se lembra da recente pandemia que parou o planeta inteiro? Em questão de meses, fronteiras se fecharam, economias despencaram e o medo tomou conta até das cidades mais modernas. Além disso, a instabilidade global se intensifica. Guerras, rumores de conflitos e crises econômicas parecem gritar que há algo muito maior por trás desse cenário. Para quem tem sensibilidade espiritual, tudo isso não é apenas caos, é sinal. Mas talvez o mais assustador não esteja nas catástrofes ou nas guerras, e sim dentro do coração humano. O declínio moral é evidente. Valores antes inegociáveis agora são relativizados, a fé é ridicularizada e o avanço tecnológico, que poderia unir, muitas vezes serve para controlar e vigiar. Quem olha atentamente percebe que os sinais não estão apenas lá fora, na natureza e nas nações, mas dentro das próprias casas, refletidos em comportamentos, escolhas e prioridades. E isso abre espaço para outra reflexão. Será que a Bíblia já não havia previsto tudo isso? Se alguém deseja entender o que está acontecendo no mundo, não há fonte mais clara do que a própria Bíblia. Mateus 24, por exemplo, é praticamente um mapa profético. Fala sobre guerras, fomes, terremotos e até do esfriamento do amor entre as pessoas. É impressionante como as palavras de Jesus, ditas há mais de 2000 anos, se encaixam como peças de um quebra-cabeça com os noticiários atuais. Muitos estudiosos costumam dizer que estamos vivendo os princípios das dores. Aquela fase inicial em que tudo começa a se revelar. No Apocalipse, o cenário é ainda mais detalhado. As descrições de catástrofes, de governantes que assumem poder mundial e até da marca da besta sempre foram vistas como símbolos distantes. Mas, convenhamos, quando se fala em um sistema global de controle, em moedas digitais ou em inteligência artificial monitorando cada passo, não parece tão simbólico assim. O que antes parecia metáfora, agora soa como um espelho, refletindo exatamente o tempo em que vivemos. E não podemos esquecer de 2 Tessalonicenses, que fala sobre a apostasia, ou seja, o abandono da fé.
Nunca se viu tanta gente trocando a espiritualidade por um vazio disfarçado de modernidade. Igrejas lotadas se transformam em templos vazios, enquanto a busca por entretenimento e prazeres momentâneos cresce sem limites. É como se o texto bíblico estivesse descrevendo o presente com uma nitidez assustadora. E é nesse ponto que surge a pergunta: devemos ler essas passagens como símbolos ou como fatos literais? Alguns intérpretes defendem a visão simbólica, acreditando que a Bíblia utiliza imagens fortes para transmitir verdades espirituais profundas. Outros, no entanto, enxergam de forma literal e acreditam que cada detalhe vai se cumprir exatamente como está escrito. Curiosamente, os dois lados encontram exemplos que reforçam suas posições. Veja só, quando a Bíblia dizia que Israel voltaria a ser nação, muitos achavam impossível. E não é que em 1948, diante de todo o mundo, a profecia se cumpriu ao pé da letra. Por isso, talvez a maior sabedoria seja não subestimar nenhum detalhe. O que é simbólico pode carregar lições espirituais poderosas, e o que é literal pode se manifestar diante de nossos olhos a qualquer instante. A grande questão é: será que estamos preparados para reconhecer a diferença e não sermos pegos de surpresa? Afinal, se a Escritura nos dá tantos sinais, será que não é justamente para nos alertar sobre algo que está por vir? E essa resposta nos leva a uma das discussões mais intrigantes sobre o futuro: o arrebatamento. Poucos temas despertam tanto debate quanto o arrebatamento. A própria ideia já é intrigante. Multidões desaparecendo em um piscar de olhos, deixando o mundo em choque. Uns acreditam que isso acontecerá antes da grande tribulação, como uma forma de livrar os fiéis do sofrimento. Outros defendem que será no meio do caos, como um sinal de esperança em meio à dor. E há ainda quem creia que os cristãos só serão recolhidos depois de tudo, passando por cada provação como prova de fé. Essa diversidade de visões não deve ser encarada como confusão, mas como convite à reflexão. Imagine a cena. Em um voo, de repente, alguns passageiros desaparecem. Nas ruas, carros ficam sem motoristas. Hospitais, escolas e empresas entram em colapso pela ausência repentina de milhares de pessoas. Para quem nunca ouviu falar disso, pareceria roteiro de filme. Mas para quem conhece a Escritura, isso não é ficção, é promessa. É por isso que cada visão, pré, meio ou pós-tribulação, mexe tanto com a mente e o coração dos que estudam o assunto. Agora, pense no impacto pessoal. Se o arrebatamento ocorrer de repente, como a Bíblia descreve em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, será que a vida de cada um está em ordem? Será que os relacionamentos quebrados já foram restaurados, as escolhas já foram alinhadas com a fé e a caminhada espiritual está firme? É nesse ponto que a discussão deixa de ser apenas teológica e se torna prática. Não adianta saber todas as interpretações se a vida não está preparada para qualquer uma delas. Outro detalhe fascinante é que, independentemente da linha de interpretação, todas concordam em um ponto: ele será inesperado. Jesus foi claro quando disse que viria como ladrão à noite, sem aviso prévio. Isso muda tudo, porque tira a possibilidade de calcular datas ou esperar sinais específicos para se organizar. É como viver com uma mala pronta. A qualquer momento pode ser a hora de partir. E quem não vive assim corre o risco de ser surpreendido. No fim das contas, a questão não é tanto quando o arrebatamento vai acontecer, mas como cada um está vivendo até lá. Essa é a diferença entre ser pego de surpresa e ser encontrado preparado. E essa reflexão nos leva inevitavelmente a outro ponto essencial. Se há um arrebatamento e um juízo futuro, como devemos nos posicionar hoje diante dessa realidade? Se há uma verdade que a Bíblia não esconde, é que haverá um juízo final.
Essa mensagem não é para assustar, mas para despertar. Muitos vivem como se o amanhã fosse garantido, como se houvesse tempo infinito para consertar erros e ajustar prioridades. Mas a palavra é clara. O dia do Senhor virá como um ladrão, inesperado e sem anúncio. E quem não estiver preparado simplesmente será pego de surpresa. O convite à preparação não é apenas espiritual, mas também prático. Introspecção, arrependimento e vigilância são atitudes que precisam ser cultivadas diariamente. Quer um exemplo simples? Antes de dormir, em vez de passar horas rolando a tela do celular, que tal separar 5 minutos para orar e avaliar o próprio coração? Esse hábito, pequeno à primeira vista, molda a mente e fortalece o espírito para enfrentar o que vier. O juízo final também aponta para a responsabilidade pessoal. Ninguém poderá terceirizar suas escolhas ou culpar as circunstâncias. A pergunta não será o que os outros fizeram, mas sim o que você fez com o que sabia. É como um professor que entrega a prova. Cada aluno responde por si. Por isso, se a Bíblia chama a santidade, não é para limitar, mas para libertar do peso de estar perdido no meio do caos. E a vigilância não significa viver apavorado, mas consciente. Preparar-se é manter a fé ativa, cultivar bons relacionamentos, servir ao próximo e buscar crescimento espiritual. Imagine se, em vez de gastar horas em discussões inúteis, as pessoas investissem em visitar um idoso solitário, em ajudar uma família necessitada ou em simplesmente ligar para alguém que precisa ouvir uma palavra de ânimo. Essas atitudes, além de transformar vidas, mostram que a fé não está apenas em palavras, mas em prática diária. O juízo não é apenas sobre condenação, mas sobre justiça. Para quem vive de forma vigilante e firme, é promessa de recompensa, de reencontro e de vida eterna. Mas para quem ignora os sinais, será dia de lamento. E é justamente essa tensão entre alerta e esperança que nos prepara para o próximo passo. Afinal, diante dessa realidade tão urgente, qual será a nossa resposta? Se todos esses sinais e alertas estão ao nosso redor, a pergunta que fica é inevitável. O que você vai fazer com isso? Ignorar seria fácil, mas não é sábio. Cada escolha, cada pensamento, cada atitude pode ser uma ponte para a preparação ou um obstáculo. E a melhor hora para agir é agora, antes que seja tarde demais. É o momento de refletir, de se arrepender e de ajustar o rumo da própria vida. A ação prática começa em pequenas decisões diárias. Ler a Bíblia, orar, meditar sobre as Escrituras e até participar de grupos de estudo podem transformar a percepção do mundo. Mas também é sobre aplicar no dia a dia, ajudar alguém em dificuldade, oferecer uma palavra de conforto ou simplesmente compartilhar essa mensagem com quem você ama. Essas atitudes não só fortalecem sua fé, como também tornam você parte ativa do plano divino. Não subestime o poder de um compromisso diário. Viver vigilante não significa viver com medo, mas com propósito. É reconhecer que cada momento conta, que cada gesto tem impacto e que a fé precisa ser prática, não apenas teórica. Quanto mais conscientes estivermos, mais preparados estaremos para enfrentar qualquer cenário futuro, seja ele literal ou simbólico. E aqui vai um convite. Compartilhe esta mensagem, converse com pessoas próximas e comente de onde está assistindo. Sua experiência pode tocar outros corações e abrir olhos para os sinais que já estão diante de todos nós. Quanto mais pessoas despertarem, mais forte será a corrente de preparação e esperança. Então, que tal começar hoje mesmo? Abra a Bíblia, faça uma oração sincera, reflita sobre suas escolhas e coloque em prática gestos de amor e fé. A vida é curta, os sinais são claros e a oportunidade de mudança está diante de você. O que você fará agora para estar pronto para o que vem pela frente?